Antes de tudo, deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Isso me ajuda a entender até onde essa história vai alcançar, porque ela merece ser ouvida por muita gente. Hoje, eu tenho 78 anos. Vivo numa casa simples no interior do Rio Grande do Sul, rodeado por ferramentas antigas, fotos desbotadas e o cheiro constante de madeira. Talvez eu não viva muito mais tempo, então achei justo deixar registrada minha história. Não porque ela seja bonita, mas porque ela é verdadeira. Que às vezes, a verdade é tudo o que a gente tem para dar. Quando tudo começou, eu tinha só 18 anos. Era 1965 e eu morava com meus tios em Dresden, na Alemanha Oriental. Meus pais tinham sido destruídos pela guerra, minha mãe, pelas bombas, meu pai, pelo silêncio que veio depois. Ele e meu irmão mais velho haviam partido para os Estados Unidos muitos anos antes, e desde então eu só ouvia ecos deles em cartas esporádicas. Viver em Dresden era como respirar num quarto trancado. Tudo era cinza, frio, apertado. Os tios com quem eu vivia não me tratavam como família. Eram duros, violentos, indiferentes. As surras vinham como parte da rotina e as palavras de afeto eram um luxo inexistente. Eu cresci aprendendo a calar, a obedecer e a esconder o medo no fundo do estômago. Mas havia uma coisa que mantinha meu coração batendo: a esperança de um dia cruzar o oceano e reencontrar minha família na América. Foi quando apareceu aquele homem. Chamava-se Victor, dizia conhecer rotas discretas para os Estados Unidos. Falava com sotaque carregado, roupas bem cuidadas, sorriso fácil demais para alguém que andava entre os famintos. Disse que podia me conseguir uma passagem até Nova York, que cuidaria de tudo, que eu só precisava confiar. E pagar, claro. Eu vendi a única herança da minha mãe, um relógio antigo de ouro, muito valioso, que ela escondia dos russos. Com esse dinheiro comprei minha liberdade, ou ao menos foi o que pensei. A viagem começou numa madrugada úmida. Victor me levou até Hamburgo, na Alemanha Ocidental, onde embarquei com outros rostos esperançosos. Havia um casal espanhol, um egípcio que não falava quase nada, e uma moça com olhos tristes que ninguém ousava questionar. O navio parecia velho, mas o cheiro de maresia e combustível nos dava a ilusão de que estávamos partindo rumo a um novo começo. Nos primeiros dias tudo era silêncio e tensão. Os homens que comandavam a embarcação falavam pouco, mas gritavam muito. Comecei a perceber que algo estava errado quando proibiram qualquer um de se aproximar das janelas. Maria, a moça dos olhos tristes, tentou olhar o horizonte e foi arrastada por um dos guardas até o fundo do porão. Voltou com um corte na testa e um olhar ainda mais quebrado. Aquilo não era uma viagem, era um transporte de gado humano. Mesmo assim, eu me agarrava à ideia de que logo desembarcaria nos Estados Unidos. Cada noite que passava em claro, encolhido no canto do porão, era um dia a menos até reencontrar meu irmão. Repetia o nome dele como uma oração. Emil, Emil, Emil. Como se isso me blindasse da verdade que eu ainda não queria enxergar. Uma semana depois, fomos informados de que faríamos uma parada técnica. Era tudo o que disseram. Estávamos encurralados, cansados, sujos e doentes. Quando o navio atracou, pensei que veria Nova York. Mas vi apenas uma paisagem estranha, úmida, cheia de sotaques que eu não reconhecia. Alguém sussurrou: Brasil. Eu ri. Achei que fosse piada. Mas então, um dos homens gritou ordens em português e tudo ao meu redor desmoronou. Fomos empurrados para fora do navio como lixo. Os gritos, os tapas, a confusão. Perguntei por Victor, mas ninguém sabia dele. Os homens armados que nos escoltaram até os caminhões não nos deram tempo para pensar. Maria chorava baixinho. O casal espanhol discutia em desespero. E eu senti um frio no estômago que nunca mais me deixou. O sonho havia se transformado num pesadelo. E eu nem fazia ideia do quanto pior aquilo ainda podia ficar. Não demorou para que eu entendesse que não havia retorno. O caminhão em que me colocaram era apertado, abafado, escuro. Ao meu lado, corpos suados e desesperados tremiam em silêncio. A cada solavanco, o medo se remexia dentro de mim
como uma cobra viva. Ninguém sabia onde estávamos. Ninguém tinha respostas. Estávamos em algum lugar do Brasil, um país sobre o qual eu sabia tanto quanto sobre Marte. Depois de muitas horas de viagem, fomos descarregados numa clareira cercada por mato alto e cercas de madeira. Havia construções toscas feitas com tábuas mal alinhadas e telhas enferrujadas. O cheiro de esterco, suor e fumaça enchia o ar. Um homem alto, de pele escura e olhos impiedosos, nos observava como quem avalia gado. Disse que ali era nosso novo lar e que, a partir daquele momento, nós trabalhávamos para ele. Fomos divididos em grupos. Eu e o egípcio, cujo nome descobri ser Ahmed, fomos colocados com mais 3 homens para limpar estábulos e carregar sacas de grãos. Maria foi levada por 2 homens para uma cabana mais afastada. Ela não olhou para trás. Nunca mais vi aquele brilho tênue que ainda resistia em seus olhos. Fiquei imóvel, tentando entender que tipo de inferno tínhamos descido. Ninguém podia sair dali. As cercas tinham vigias, os portões eram trancados, e qualquer sinal de insubordinação era castigado com tapas, chutes ou algo pior. Havia gritos durante a noite, choros abafados e o som de correntes arrastando no chão. Na primeira semana, um homem tentou fugir. Enforcaram-no numa árvore no centro da clareira como exemplo. O corpo ficou ali por 2 dias. O cheiro atraiu urubus. Os urubus atraíram o silêncio. No trabalho, não havia descanso. Comíamos uma vez por dia, um mingau ralo com pedaços de carne dura que quase ninguém conseguia mastigar. As costas doíam, as mãos rachavam, os pés sangravam. Ahmed rezava baixinho, olhando para o céu com olhos perdidos. Eu só queria dormir sem sonhar. Os sonhos eram piores que a realidade. Neles eu ainda acreditava que estava indo para Nova York. Com o tempo, comecei a notar padrões. Os novos que chegavam sempre vinham assustados e magros. As mulheres, principalmente, eram levadas para dentro da cabana dos guardas. Saíam de lá com o corpo curvado e o olhar ausente. Um dia, ouvi um grito vindo da mata. Era Maria. Saí correndo, mas fui segurado por um dos capatazes. Ele me bateu com a coronha do rifle. O sangue escorreu pelo meu rosto, quente e grosso. Naquele dia, aprendi a calar de vez. Uma das poucas vozes que me davam algum conforto era a de um homem chamado Bento. Era um brasileiro idoso, que dizia ter sido pego de forma parecida 20 anos antes. Falava baixo, como se sempre houvesse alguém ouvindo. Ele me ensinou como poupar energia, como esconder comida, como manter os pensamentos vivos quando o corpo já não respondia. Disse que o pior inimigo não era o chicote, era o esquecimento. Com o passar das semanas, alguns começaram a desaparecer. Sumiam de um dia para o outro. Primeiro pensei que estivessem fugindo, mas logo entendi que eram levados para outras fazendas, outros sistemas. Era um tráfico, uma corrente sem fim de exploração humana. A polícia, comprada ou ausente. As autoridades, cúmplices pelo silêncio. Estávamos presos num sistema invisível, escondidos sob os olhos de um país inteiro. Foi nesse tempo que adoeci. A febre queimava meu corpo e eu delirava com imagens do passado. Minha mãe, meu irmão, o quarto frio em Dresden. Alucinei com Victor rindo da minha cara. Lutei para me manter consciente, mas caí. Quando acordei, estava deitado num canto da enfermaria improvisada. Ahmed segurava minha mão e dizia que eu precisava resistir. Ele falava pouco, mas suas palavras naquele dia me deram mais força do que qualquer remédio. Quando finalmente consegui andar novamente, algo dentro de mim havia mudado. A dor, o medo, o abandono. Tudo isso começou a dar lugar a um sentimento estranho, quase desconhecido para mim até então. Raiva. Mas não uma raiva explosiva, uma raiva silenciosa, fria, concentrada. Uma raiva que começa a planejar, que observa, que não esquece. Eu já não queria apenas sobreviver. Eu queria sair dali e levar a verdade comigo. A cada dia, eu fingia obedecer, mas ouvia tudo. Observava os turnos dos guardas, contava os caminhões, anotava mentalmente os horários, os nomes, as conversas sussurradas nas janelas, porque eu sabia, ou eu escapava ou eu morreria ali.
E a essa altura, eu já tinha visto mortes demais. Se você chegou até aqui, quero te fazer um pedido. Continue comigo até o fim dessa história. O que aconteceu depois, ninguém jamais imaginaria. E você precisa saber. A rotina naquele campo infernal continuava, mas meus olhos agora eram outros. Eu observava tudo com atenção doentia. Os olhares dos capatazes, o horário dos caminhões, os guardas que cochilavam no posto, os cantos da cerca que pareciam mais frágeis. Saber me mantinha vivo. Planejar me dava um fio de controle. E controlar, mesmo que só no pensamento, era minha única arma. Foi numa dessas manhãs, enquanto fingia empilhar sacas de milho, que conheci Benedito. Ele chegou numa caminhonete coberta, com outros 2 homens amarrados e sujos. Tinha uma presença diferente, olhos calmos, costas retas, mesmo carregando as correntes. Era como se nada ali conseguisse dobrá-lo. Quando passamos lado a lado, ele me olhou e disse baixo: "Não se esqueça de quem você é." Aquilo me atingiu como uma flecha. Em um lugar onde tudo era feito para apagar nossas identidades, ouvir algo assim era quase revolucionário. Passei a procurá-lo nas trocas de turno, nas filas, nos cantos escuros. Fomos nos aproximando, com conversas rápidas e sussurradas. Ele me contou que já havia estado ali anos antes, fugido e retornado. Não por burrice, mas por coragem. Disse que conhecia rotas, sabia quem dentro e fora daquele sistema ainda tinha um resto de alma. Com ele, descobri que havia outras fazendas, outras colônias como a nossa. Uma rede clandestina de exploração que misturava tráfico de pessoas, trabalho forçado e favores comprados com silêncio. Muitos imigrantes como eu. Alguns brasileiros também, especialmente do norte e do nordeste. Prometiam empregos, terras, famílias reunidas. Entregavam grilhões, doenças e cova rasa. Benedito falava de um plano, um modo de sair. Mas não bastava escapar. Ele queria provas, nomes, documentos, evidências de que aquilo não era só um delírio de prisioneiros. Ele dizia que, se conseguíssemos levar as provas até alguém fora daquela rede, poderíamos acabar com tudo. Ou, pelo menos, salvar os próximos. Eu duvidei. Mas duvidar era melhor que desistir. Começamos a esconder papéis, anotar nomes em pedaços de saco de estopa, guardar objetos, anéis, correntes com símbolos que indicavam origem e vínculo. Benedito falava com uma freira de um convento próximo. Usava um intermediário, um entregador de mantimentos que havia sido ameaçado uma vez, mas que ainda tinha compaixão suficiente para manter os olhos abertos. Tudo era feito com o mínimo ruído possível. Um deslize e estaríamos mortos. Num fim de tarde, Ahmed desapareceu. Não foi transferido nem punido publicamente. Simplesmente sumiu. Perguntei aos guardas e fui ignorado. Perguntei a um dos brasileiros mais antigos e ele só disse: "Quando somem assim, é porque descobriram demais." Meu coração apertou. Perder Ahmed foi como perder o único espelho que ainda refletia minha antiga humanidade. A raiva voltou, agora com mais nitidez. Não era mais uma centelha, era um incêndio sob controle, pronto para ser usado. Eu queria escapar, sim, mas queria que os que comandavam aquilo sentissem pelo menos um sopro da dor que causaram. Comecei a arriscar mais. Escondi um pedaço de faca entre as tábuas do celeiro. Enterrei documentos numa lata enferrujada atrás da estufa. Cada noite dormida era uma vitória invisível. Foi então que Maria reapareceu. Não como antes. Agora estava calada, fria, quase um espectro. Carregava baldes, servia comida, evitava contato visual. Mas uma noite, enquanto limpávamos juntos os fundos da cozinha, ela falou. Disse que sabia do plano, que queria ajudar, e que havia coisas piores acontecendo na casa grande. Mulheres que não voltavam, crianças levadas e nunca vistas de novo. Essa revelação fez Benedito mudar o plano. Era urgente. Precisávamos fugir com as provas o mais rápido possível e alertar o convento. O entregador viria em 3 dias. Era nossa chance. Ou morreríamos tentando. Passei essas noites quase sem fechar os olhos. Cada barulho era um presságio. Cada passo um possível adeus. Nessa véspera lembro de olhar para o céu. Estava limpo, pontilhado de estrelas.
Por um instante, achei que havia paz naquele pedaço do mundo, que tudo podia dar certo. Mas dentro de mim algo dizia, ainda não. A tempestade ainda estava por vir. Se essa história está te prendendo tanto quanto me prendeu ao escrevê-la, aproveita agora e se inscreve no canal. Isso me ajuda a continuar trazendo histórias reais como essa para você. A madrugada da fuga amanheceu como qualquer outra, mas algo no ar estava diferente. Os pássaros estavam em silêncio. O vento parecia mais denso. Benedito me olhou e disse, é hoje. Tudo o que havíamos planejado dependia de minutos de precisão. O entregador passaria por um caminho lateral, e uma das cercas havia sido levemente solta por ele dias antes. Maria levaria os documentos escondidos no forro da saia. Eu iria com ela. Benedito ficaria para apagar rastros. Tudo começou bem. Fingimos seguir nossas tarefas habituais. No momento certo, nos esgueiramos para a lateral do terreno. Maria estava pálida, mas decidida. Eu suava frio, sentindo cada batida do coração como um soco. A cerca cedeu com um leve estalo. Começamos a correr por um atalho de terra batida. O entregador estava lá, mas algo estava errado. Seus olhos estavam vazios, mãos trêmulas. E então ele falou, eles sabem. Não houve tempo para pensar. O estampido do primeiro tiro cortou o ar. Maria gritou. Um guarda surgiu do mato com uma espingarda. Corremos para o outro lado entrando num matagal espesso. O entregador caiu, alvejado nas costas. Maria tropeçou, mas eu a puxei. O som dos gritos e dos cães se aproximava. Não era uma tentativa de fuga. Era uma caçada. Passamos horas escondidos sob folhas e lama, com mosquitos mordendo a pele e o medo devorando a alma. Quando a noite caiu, conseguimos voltar, arrastando-nos por uma trilha esquecida. Benedito nos esperava com olhos vermelhos e punhos cerrados. Não falou nada. Apenas apontou para um canto escuro do galpão. Ali dormimos por algumas horas, se é que se pode chamar aquilo de sono. Na manhã seguinte, tudo parecia calmo demais. Os guardas estavam mais sérios. O capataz principal, um tal de Rudolf, um alemão desertor como eu, mas com alma podre, fez um discurso. Disse que sabia da tentativa, que a próxima fuga resultaria em execução, e então trouxe Maria para o centro da clareira. Eu tentei intervir. Benedito me segurou. Se fosse, morreria também. Maria foi espancada diante de todos. Não com pressa, mas com método. Um aviso, um castigo, um espetáculo de medo. O sangue escorria, mas ela não gritou. Apenas chorou em silêncio. Quando finalmente a arrastaram de volta, ela já não parecia mais viva, mas estava, milagrosamente, e isso nos obrigava a continuar. Nos dias seguintes, a repressão aumentou. Inspeções, castigos, fome dobrada. Queriam quebrar nossos ossos e nosso espírito. Benedito continuava confiante, mas eu sentia a tensão corroer seu semblante. Dizia que o sistema havia mostrado suas fraquezas e que uma nova chance surgiria. Precisávamos resistir, mesmo com o coração em pedaços. Foi nesse clima de terror que descobri um pequeno detalhe. Um dos caminhões usava uma placa falsa que caía com facilidade, revelando uma inscrição da cidade mais próxima, Santa Cruz do Sul. Era a primeira localização concreta que tínhamos. Um nome real, uma conexão com o mundo de fora. Anotei com carvão numa tábua escondida, um pedaço de esperança, ainda que frágil. Enquanto isso, outros prisioneiros começavam a se aproximar de nós. Alguns ofereciam ajuda, comida, informações. A chama da resistência crescia mesmo sob os escombros da dor. Cada aliado era uma chance a mais. Cada detalhe escondido, um fio que poderia costurar nossa fuga definitiva. Era agora ou nunca. Mas a qualquer passo em falso, a morte seria a única certeza. No fim daquela semana, soubemos que uma inspeção surpresa aconteceria. Um político da região viria visitar a fazenda. Era a chance perfeita para mostrar o que realmente acontecia ali. Mas também era a armadilha ideal. Eles fariam de tudo para encobrir. Ou eliminar. A tensão entre os prisioneiros era palpável. A qualquer hora, tudo poderia ruir. Maria mal falava. Benedito se movia como uma sombra.
e eu, com as mãos calejadas e o coração em brasas, me perguntava: até onde a dor pode ir antes que vire coragem? Se você está sentindo o peso dessa história como eu senti ao viver cada instante, deixe seu like agora. Isso mostra que você se importa com a verdade e com quem quase foi esquecido por ela. O dia da inspeção chegou com céu limpo e uma tensão que grudava na pele. Todos foram obrigados a vestir roupas limpas, como se aquilo fosse suficiente para esconder anos de abusos. As paredes dos barracões foram pintadas às pressas. As mulheres mais feridas foram levadas para o mato, os mais magros trancados num galpão. Eu era um dos apresentáveis. Era isso ou ser morto. O político chegou numa caminhonete nova, rodeado por homens de terno. Sorrisos plásticos, olhos indiferentes. Conversaram com Rudolf, riram, caminharam entre os trabalhadores com olhares de aprovação. Nenhum deles perguntou nada. Nenhum se abaixou para ver as correntes nos tornozelos escondidas sob as calças. Tudo era encenação, um teatro macabro com plateia cega. Benedito me entregou um pequeno embrulho. Dentro, pedaços de papéis com anotações nossas, datas, nomes, símbolos. Disse que o entregaria à freira por meio de um dos ajudantes da comitiva. Era arriscado, mas era nossa única chance real. Se aquele pacote chegasse ao convento, poderíamos denunciar toda a rede e, quem sabe, destruir aquela estrutura perversa. Eu observei de longe quando Benedito se aproximou de um dos ajudantes. Cochichou algo, entregou o embrulho e voltou. O homem olhou para os lados, guardou discretamente o pacote no paletó e subiu na caminhonete. Foi embora como se nada tivesse acontecido. Aquela partida do carro me pareceu mais importante do que qualquer outra coisa que já vivi. Era como lançar uma garrafa ao mar. Mas a esperança não durou. Na manhã seguinte, Benedito não apareceu para o trabalho. Procuramos, perguntamos, mas os guardas fingiam ignorância. Naquela noite, enquanto todos dormiam, encontrei seu corpo jogado atrás do curral. Estava sem camisa, com marcas de corda no pescoço e cortes nas costas. Ao lado, uma placa de madeira, onde haviam escrito em português: traidor. Caí de joelhos. Benedito era mais do que um líder. Era nossa alma, o único que nos lembrava que ainda éramos humanos. Eu queria gritar, queria matar alguém, queria sumir, mas respirei fundo e limpei meu rosto. Ele havia nos deixado algo mais valioso que a própria vida, um caminho, e agora cabia a nós percorrê-lo. Foi Maria quem assumiu a liderança silenciosa. Não falou muito, mas seus olhos, mesmo ainda machucados, tinham um fogo novo. Disse que não podíamos parar, que o pacote havia saído e que precisávamos resistir um pouco mais. Havia rumores de movimentações diferentes nas redondezas, caminhonetes estranhas passando pela estrada. Talvez o pacote tivesse sido entregue. Talvez alguém tivesse lido. As próximas semanas foram de vigilância extrema. A comida ficou ainda mais escassa, os castigos mais cruéis. Mas dentro de nós, algo havia mudado. Uma chama, mesmo pequena, queimava sob as cinzas da dor. Começamos a passar mensagens com códigos, a trocar objetos com símbolos. Cada gesto era uma promessa. Estamos juntos e vamos sair. Um mês depois, numa manhã cinzenta, vimos algo inesperado. 2 carros com placas do governo estacionaram à entrada da fazenda. Saíram homens armados, vestidos de preto, com distintivos pendurados no pescoço. Era a Polícia Federal. Pela primeira vez, vi medo nos olhos de Rudolf. E pela primeira vez, senti algo parecido com esperança real. Os guardas tentaram resistir. Houve troca de tiros, correria, gritos, mas em menos de 1 hora todos os capatazes estavam algemados. Rudolf tentou fugir pelos fundos, mas foi capturado. Enquanto o levavam, ele me olhou e disse: "Isso não vai acabar. Sempre haverá alguém no comando." Mas naquele instante ele não estava. E isso bastava. A polícia libertou os prisioneiros, documentou os crimes, ouviu nossos testemunhos, descobriu que Benedito havia deixado instruções claras e que o pacote entregue ao ajudante da comitiva havia realmente chegado às mãos da freira, que imediatamente acionou a diocese e as autoridades. A fé, por fim, havia vencido a indiferença. Nos dias que se seguiram,
fomos levados para um abrigo improvisado. Tínhamos camas, comida, médicos. Maria dormia quase o tempo todo. Eu passava as noites olhando para o teto, tentando entender que mundo era aquele em que, para ser livre, alguém precisava morrer. Benedito, Ahmed, tantos outros que jamais conheceriam a liberdade que nos custou tanto. Se essa história mexeu com você de alguma forma, compartilhe esse vídeo agora com alguém. Alguém que precisa entender que nem toda liberdade vem de bandeira hasteada. Às vezes, ela nasce da dor, do silêncio e do sacrifício. A liberdade, quando chegou, não teve a forma que eu esperava. Não houve fogos, nem discursos, nem aplausos. Veio como um silêncio pesado, um vazio assustador entre o que fomos e o que podíamos vir a ser. Estávamos livres, sim. Mas o que isso significava para pessoas que não sabiam mais quem eram? Nos dias seguintes, a polícia nos levou a uma pequena cidade chamada Santa Cruz do Sul. Fomos recebidos num galpão da igreja local, improvisado como centro de acolhimento. Alguns dormiam por horas, outros apenas choravam. Muitos, como eu, permaneciam imóveis, tentando entender o novo mundo que se abria, tão estranho quanto o cativeiro. Houve entrevistas com repórteres, médicos, assistentes sociais, mas nenhum microfone conseguia captar o horror de dentro. Falar sobre o que vimos e vivemos era como reviver cada ferida. Maria só dizia: "Eles me tiraram tudo, tudo." Depois disso, calava-se por dias. Um psicólogo tentou conversar com ela, mas desistiu ao final da primeira sessão. Eu tentei escrever, anotar tudo, organizar os eventos, registrar nomes, datas, rostos, mas as palavras me escapavam. O que Benedito havia deixado como missão pesava sobre mim. Eu sentia que devia contar ao mundo, mas o mundo parecia surdo demais para escutar. E, mais do que isso, eu não sabia por onde começar. Pouco a pouco, começamos a reconstruir nossas identidades. O governo ofereceu documentos provisórios, abrigo, algum dinheiro. Um grupo de brasileiros, sensibilizado pela história, criou uma rede de ajuda para a reinserção dos sobreviventes. Foi ali que conheci seu João e Dona Teresa, um casal simples que me acolheu como filho. Eles me deram teto, comida e, principalmente, silêncio respeitoso. Com o tempo, comecei a trabalhar numa oficina de marcenaria da cidade. Era um ambiente calmo, cheio de ferramentas, madeira e cheiro de verniz. A madeira me ensinou que tudo pode ser reconstruído, desde que você aceite que as marcas vão sempre estar ali. Elas não somem, mas também não definem quem você é. Aos poucos, fui moldando minha vida, assim como moldava as peças que criava. Maria decidiu partir. Foi para o norte do Brasil tentar uma nova vida com uma ONG que acolhia mulheres em situação extrema. Nos despedimos com um abraço apertado e palavras que não consegui pronunciar. Nunca mais a vi. Mas escrevi cartas que nunca soube se foram entregues. Ela era a memória viva do que fomos, e talvez por isso mesmo precisasse partir primeiro. Um dia, recebi uma carta dos Estados Unidos. Era do meu irmão, Emil. A freira que recebeu nosso pacote havia enviado uma cópia do relato para uma organização internacional, e eles haviam rastreado minha família. Ele estava vivo, casado, com 2 filhos. Chorou ao telefone quando falamos pela primeira vez, depois de tantos anos. Mas eu não quis ir até ele. Eu já tinha escolhido meu lugar. Continuei no Brasil. Abri minha própria oficina, formei jovens aprendizes, contei minha história em escolas, igrejas, encontros comunitários. Cada vez que falava, Benedito vivia de novo. Ahmed, Maria, todos voltavam à vida por meio das minhas palavras, porque esquecer, para mim, seria a segunda morte deles. Hoje, quando olho para trás, vejo 2 caminhos, o que eu planejei e o que eu vivi. O primeiro era um sonho. O segundo, um inferno com saída. E mesmo que eu nunca tenha chegado à América que me prometeram, encontrei no Brasil um lar que eu não sabia que existia. E é por isso que eu digo a você, inscreva-se nesse canal. Histórias como essa precisam ser contadas, precisam ser lembradas. Porque enquanto houver alguém disposto a ouvir, haverá também alguém com coragem para resistir. Com o tempo,
Aprendi que a verdadeira liberdade não está apenas em atravessar fronteiras, mas em poder dormir em paz com a própria história. E a minha, por mais que tenha sido forjada na dor, também foi escrita com coragem. Viver no Brasil nunca foi o que planejei, mas acabou sendo a melhor escolha que nunca fiz. Montei minha marcenaria com a ajuda de seu João e depois assumi tudo sozinho. Cada móvel que construí levava um pouco da minha alma. Cada dobra da madeira, uma cicatriz. E os clientes, mesmo sem saber, levavam para casa pedaços da minha superação. Nunca precisei contar tudo. Bastava olhar nos meus olhos para entender que ali havia mais do que trabalho. Havia história. Com o tempo, conheci Ana, uma professora que veio consertar uma mesa quebrada e acabou consertando meu peito também. Foi com ela que aprendi a rir de novo. Tivemos 2 filhos, ambos criados com histórias antes de dormir que pareciam inventadas, mas que eram só versões brandas da minha realidade. Eles cresceram sabendo que o mundo pode ser cruel, mas que a bondade, quando aparece, pode ser a diferença entre viver e apenas existir. E agora, 60 anos depois daquela viagem maldita, estou aqui, sentado na varanda da minha casa, gravando minha voz para meu neto, ele que agora sonha em viver na Europa, como eu um dia sonhei com a América. E é por ele que decidi contar tudo, não para assustá-lo, mas para prepará-lo. Porque os sonhos são lindos, mas o mundo, às vezes, não é. O Brasil me salvou, não com promessas, mas com pessoas, com solidariedade anônima, com mãos estendidas, com gestos pequenos que me ensinaram a confiar outra vez. Foi nesse chão que enterrei meus medos. E foi aqui também que plantei minhas esperanças. E elas floresceram, mesmo que um dia tenham nascido em solo árido. Hoje vejo muitos jovens correndo atrás de outros países como se aqui nada prestasse. E eu entendo. Às vezes é difícil enxergar o valor do que se tem quando se está cercado de dores. Mas o que vivi me ensinou que, muitas vezes, o que você procura do outro lado do mundo está exatamente onde seus pés já pisam. Fui escravizado, traído, violentado pelo sistema. Mas não deixei que isso definisse quem eu seria. Me fizeram acreditar que eu estava sozinho, que minha dor não importava, que minha vida não tinha valor. Mas Benedito, Maria, Ahmed e tantos outros provaram o contrário. Eles foram as fagulhas da minha resistência, e hoje são minha eterna gratidão. Muita gente me pergunta se eu perdoei. A verdade é que o perdão não é um fim, mas um processo. Eu aprendi a seguir, a deixar para trás o que me prendia, mas nunca deixei de lembrar. Porque lembrar é honrar, e eu devo tudo o que sou àqueles que não puderam continuar. Cada aniversário que celebro, cada peça que termino, cada pôr do sol que assisto é uma vitória sobre a escuridão. E se minha história serve para alguma coisa, que seja para lembrar você de nunca deixar que te calem. Nunca acredite que sua dor é pequena demais, ou que sua luta é invisível. Agora que você conhece minha jornada, eu te convido a deixar um comentário. Me diga o que mais te tocou. Compartilhe algo da sua própria vida. Vamos construir um espaço de memória, de empatia, porque é assim que a gente resiste, lembrando, sentindo e continuando.